Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou a respeito de algo muito importante quando disse que uma casa dividida contra si mesma, ela não subsistirá, né? Essa palavra foi proferida após ele ter liberto o homem. Nós podemos ler em Mateus 12, 22, né? O homem muito endemoniado, né? Chegou até o Senhor Jesus. Ele era cego, ele era mudo, em consequência da atuação daquele espírito imundo. O Senhor Jesus expeliu aquele demônio e o homem passou a enxergar e ele passou a falar. E aquela cegueira, aquela mudez não era um problema físico, mas era consequência da atuação daquele espírito maligno na vida daquele homem. A partir do momento que o Senhor Jesus expeliu aquele demônio, e aquele homem ele passou a enxergar e ele passou a falar. E aquilo repercutiu de uma maneira muito grande, e os religiosos, né, como sempre, quando viam acontecer um milagre, eles tentavam distorcer tudo e começaram a dizer que o Senhor Jesus havia expulso o demônio daquele homem porque nele, no Senhor Jesus, havia um demônio ainda muito mais forte. Beelzebul estava nele, né? Um demônio muito mais forte estava em Jesus e por isso ele expulsou aquele demônio do homem. Foi quando o Senhor Jesus disse assim, olha, Mateus 22, 25, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espere Satanás, como ficaria o seu reino? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado até vós o reino de Deus. O Senhor Jesus esclareceu. Demônio não expulsa demônio. Satanás não expulsa Satanás. Demônio não expulsa demônio, né? Imagine se isso acontecesse, mas não acontece. E ele disse que uma casa dividida contra si mesmo não subsiste, um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Então, ora, quantas famílias elas estão sendo destruídas porque elas estão divididas entre elas mesmas, né? Marido contra a esposa, às vezes filho contra o pai, pai contra o filho, filha contra a mãe, mãe contra a filha, irmão contra irmão. Quando você vê uma casa dividida entre si, a tendência é essa casa, essa família desmoronar. Imagine você uma sociedade. Como é que acontece, né? Muito, como acontece, isso acontece em abundância. Às vezes as pessoas se juntam, se reúnem, entram numa sociedade, criam uma empresa ou compram uma empresa, constrói uma empresa. Aquela empresa tem tudo para progredir, às vezes uma empresa, um comércio, uma loja, enfim, uma sociedade, uma empresa. E às vezes eles têm talento, eles têm capacidade, eles têm tudo para ver aquela empresa progredir, mas muitas das vezes não vai para frente. Muitas das vezes vai à falência. E às vezes vai à falência porque um sócio fala uma coisa, outro fala outra. Eles não têm a mesma linguagem. Às vezes eles estão divididos entre si. Eles não se combinam em nada, né? Então a tendência, quando há uma divisão, é destruir. E isso acontece muito. Quantas vezes as pessoas dizem assim, ou você ouve falar, olha, aquela empresa dos dois irmãos, né? Tinha tudo para crescer, mas não foi para frente porque um fala uma coisa, outro fala outra, eles não se entendem, eles não se combinam, as pessoas às vezes usam esse termo, né? Nada dividido entre si subsiste. Nenhuma casa, nenhum reino subsiste. Muitas são as pessoas
que não sabem disso e outras que sabem, mas esquecem. E muitas das vezes, se tratando de família, especialmente, principalmente, muitos lares estão, muitas famílias estão definhando, né? Porque o diabo, aproveitando a fraqueza, a falta da presença de Deus na vida delas, ou de uma, ou de várias, ou de todas, muitas das vezes ele cria uma situação, e aquela situação é criada e começa a haver uma divisão dentro daquela casa. É um irmão que não se dá com o outro, é uma irmã que não se dá com a outra, é o irmão que não se dá com a irmã, e vice-versa, é o pai que não se dá com o filho, é o filho que não se dá com o pai, e muitas das vezes aquela casa, aos poucos, gradativamente, ela vai definhando, ela vai se destruindo. Então é muito importante lembrar disso. E neste domingo nós vamos buscar a presença de Deus, como sempre fazemos, orientar as pessoas de acordo com a palavra de Deus, mas neste domingo nós faremos uma oração muito importante em favor da família. E você que me assiste, por exemplo, aqui de Marília, do Rio de Janeiro, ou aí de Moçambique, né? Ou lá da Índia, enfim, você poderá procurar a Igreja do Novo Nascimento neste domingo, você que de repente diz, há uma divisão dentro da minha família, há uma divisão na minha casa, a minha casa está dividida, minha família está dividida, então é preciso que aquilo se resolva, é preciso que aconteça uma solução, porque o Senhor Jesus, palavras dele, afirmou que um reino dividido contra si mesmo, ele não subsiste. Uma casa dividida contra si mesma, ela não subsiste. Então, no domingo, vamos buscar a presença de Deus, nos fortalecer espiritualmente e vamos aproveitar para realizar uma oração em favor das famílias, para que onde há divisão, o poder de Deus venha trazer a solução, essa divisão venha cessar. E essa casa, ao invés de ser destruída, né, ao invés de subsistir, ela realmente permaneça. O nosso endereço aqui em Marília, a nossa sede fica aqui na Avenida República 4.729, no bairro Castelo Branco. Lá no Rio de Janeiro, Avenida Marechal Fontinelli 4.217. Venha buscar a presença de Deus e no final da reunião participar de uma oração importante, para que Deus abençoe a sua família, toda divisão venha cessar. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.